Com uma estimativa de 7 milhões de trabalhadoras domésticas, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial, ficando atrás apenas de China. E essa profissão é o segundo maior grupo ocupacional do país entre as mulheres, atrás somente do comércio. E mesmo assim, essas trabalhadoras domésticas são e sempre foram invisibilizadas. A gente volta daqui a pouco. Bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade linda de se ver. Quero agradecer a presença de todos aqui, quem não me conhece, de todos, todas e todes. E para quem não me conhece, eu sou Ivanilde Carvalho, ativista ambiental e defensora dos direitos dos nossos povos originários e tradicionais do nosso querido Brasil. E vos falo desde aqui, da cidade eterna Roma. E vamos fazer como sempre faço todas as vezes, que é agradecendo a você, comunidade, a você que está aqui nos vendo, que nos acompanhe todas as sextas-feiras, às 13 horas, horário de Brasília, aos nossos parceiros que fazem a retransmissão desse programa através dos canais do YouTube e do Facebook. E sem mais delongas, porque hoje a nossa convidada não é uma convidada especial, é mais do que especial, gente. Eu estou assim, é uma mistura de felicidade, de nervosismo, porque ela é realmente uma potência, e vou trazer ela aqui, que eu não aguento mais. Espera um minutinho, Dona Luísa Batista! Boa tarde a todas, todos e todes. Ivanilde, por favor, me chama só de Luísa. Eu não me importo que me chame só de Luísa, não. Eu até gosto. Faz eu esquecer que eu já sou a senhora idosa. É um prazer. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com você e com essa comunidade linda que te assiste e, com certeza, hoje também vai me assistir, né? Obrigada. Não, somos nós que agradecemos. Comunidade, vocês devem saber que eu estou um mês procurando, rodeando essa dona maravilhosa, mas é porque a agenda dela eu fico imaginando, porque a senhora é já aposentada, né? Olha, já estou aqui na Dona Luísa. É o costume da Dona Luísa. Vou provar. A senhora, olha, não tem modo. Você tudo bem. Seguimos em frente, seguimos em frente. Você é já aposentada, não é, Luísa? Aham. Sou sim. Conte para nós, antes da gente entrar na nossa pauta em específico, um pouquinho da tua trajetória, a tua história, como foi que você chegou a essa liderança. Assim, faz um resumo bem pequenininho para que nós possamos saber. Antes de tudo, para quem não sabe, a Luísa, ela é a coordenadora geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAT. Dai, conta um pouquinho da tua história, Luísa. Ok, bem resumido, né? Por conta do tempo, que a história é longa e o tempo nem tanto. Então, eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade, né? E aos 16 eu tive um pequeno intervalo por problemas de saúde, né? Só que eu passei apenas 6 meses no meu primeiro emprego. E eu não tinha salário, era só roupa, alimento e cesta básica para minha mãe, que estava fazendo tratamento de câncer. De câncer não, de tuberculose. E aí, saí dessa casa, fui para uma outra, uma senhora muito decente, que me botou para estudar, né? E para mim foi uma alegria muito grande estudar, porque eu nunca tinha entrado na escola. Então, teve um intervalo, saí dessa casa porque essa senhora faleceu, e não tinha como eu ficar numa casa onde a patroa tinha falecido e os filhos todos já estavam casados, o único que estava solteiro já estava de casamento marcado. Então saí de lá, fui para uma outra casa,
uma senhora que tinha dois filhos, estava grávida do terceiro. Quando eu saí dessa casa, ela tinha 5 filhos. E aí teve um intervalo, né, nesse período, porque eu tive tuberculose, aí passei um tempo me cuidando. Quando eu fiquei boa, já arrumei um namorado, engravidei, e aí voltei a trabalhar de novo em casa de família. Tive meu primeiro filho, o segundo, e nesse intervalo, a minha primeira assinatura na minha carteira de trabalho foi como cobradora de ônibus. Passei 2 anos, sofri um pequeno acidente na garagem, e quando eu fui pegar a minha carteira para dar entrada no benefício, descobri que só tinha 6 meses de assinada. Na época da ditadura, os sindicatos não podiam agir, né? Então, eu pedi demissão, voltei para trabalhar em residência, entendendo que, a partir daquele momento, eu só trabalharia de carteira assinada, porque já era lei. E aí, eu continuei a minha vida todinha, até o último emprego, onde eu passei 26 anos, e onde eu me aposentei, né? Só que em 2006, um pouquinho antes, eu e algumas companheiras lá da comunidade onde eu moro, fundamos um grupo chamado Grupo Espaço Mulher de Passarinho. Inclusive, tem bastante coisa desse grupo na internet, porque é muito atuante. Eu não estou mais nesse grupo porque não tenho tempo. E aí, em 2006, eu voltei a estudar, né? Eu tinha parado na 4ª série primária, voltei a estudar através de um projeto da federação. No momento, a Creuza Maria Oliveira era a presidenta da federação, então eu voltei a estudar através do TDC, Trabalho Doméstico Cidadão. Ele tinha elevação de escolaridade e tinha a qualificação profissional. De segunda a sexta, à noite, a gente tinha aulas didáticas, né, aula de conhecimento, e nos domingos a gente tinha aulas de qualificação profissional, que a gente chamava de laboratório. E foi aí que eu conheci o sindicato, né, que eu já tinha conhecido a Lenira alguns 3 ou 4 anos atrás, quando o sindicato aqui de Pernambuco tinha um projeto chamado Sindicato nos Bairros, e esse projeto, numa dessas vezes, o sindicato, né, a direção do sindicato, fez uma atividade na comunidade onde eu moro, e eu moro na Rua do Conselho de Moradores, onde aconteceu a atividade, então eu conheci a Lenira. Depois disso, eu passei um tempo vindo, assim, uma vez perdida na reunião aqui do sindicato, mas em 2006, quando eu fui estudar, aí eu conheci melhor a história do sindicato. A companheira Eunice do Monte, que era a presidenta na época, ela me convidou, né? Eu perguntei a ela se eu podia me filiar, ela disse que sim, então eu me filiei e comecei a participar mais das atividades do sindicato. Já em maio de 2006, eu participei como delegada de base no 9º Congresso Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que aconteceu em Salvador, e depois eu fiquei participando de atividades, a Marcha das Margaridas, fui representando o sindicato, a gente foi para Brasília, fomos de ônibus, eu nunca tinha ido em Brasília, para mim foi uma coisa nova, diferente, eu estava separada, e era uma forma de preencher o meu tempo. Então, em 2006, quando eu terminei o TDC, eu fui para a escola pública fazer o ensino médio seriado, né? Tinha o travessia, mas eu preferi fazer série a série. E em 2009, quando eu terminei o ensino médio, eu fui convidada para ser a presidenta, né? Aí fui eleita, fiquei presidenta do sindicato aqui de Pernambuco por 3 mandatos, e quando terminou o meu 3º mandato, eu já estava presidenta, né, coordenadora geral, aliás, da FENATRAD. Nesse período, a gente teve o 11º Congresso, que foi aqui, aliás, o 10º Congresso, que foi aqui em Recife, porque quando termina um congresso, a gente consulta a plenária, né, para saber onde vai ser realizado o próximo congresso. Então, em 2006, Recife foi eleito para sediar o 10º Congresso. Eu não sabia o trabalho que dava para preparar um congresso. Então, fui uma das que pulou de alegria quando Recife foi eleito, né? E aí, quando foi em 2010, não foi possível fazer o congresso por questões políticas, e aí a gente fez uma assembleia, né? As diretoras dos sindicatos, juntamente com a FENATRAD, fez uma assembleia, prorrogou o mandato de Creuza em mais um ano, e quando foi em 2011, foi feito o 10º Congresso aqui, e eu vi que não é tão fácil a gente preparar um congresso, né? Principalmente quando a gente não dispõe de recursos financeiros, que a gente trabalha com parcerias, aí
faz uma lista, isso aqui a gente vai buscar esse apoio em tal lugar, esse a gente vai buscar em tal lugar, esse a gente vai buscar em tal lugar. E nessa situação, né, com tal parceria, tal ONG, tal entidade, se fez o 10º Congresso, renovou o mandato de Creuza, aí já em 2011 tinha sido aprovada a Convenção 89, né, teve 3 seminários em Brasília, e desses 3 eu participei, foi promovido pela OIT. Foi um seminário enorme, porque veio dirigentes sindicais de todos os países da América do Sul, da América Central. Então, foi imenso, foi a preparação da pauta para levar para a Conferência Internacional em Genebra, e essa pauta, todas as dirigentes apresentavam, né? Foi construída a pauta em 2010, em 2011, e foi apresentada na conferência lá em Genebra, e em 2011 foi aprovada a Convenção 89. E aqui no Brasil, a gente já estava com um PL pronto, que foi apresentado e foi aprovada a PEC em abril de 2013. Então, foram conquistas da companheira Creuza Maria Oliveira. Depois, passou 2 anos e 3 meses para regulamentar a Lei Complementar 150, que entrou em vigor em outubro de 2015. Já estava finalizando o mandato da companheira Creuza, a gente também fez reuniu e fez uma outra Assembleia Extraordinária, prorrogou o mandato dela por mais um ano, e aí, quando foi em 2016, eu fui eleita por primeiro mandato. Aí já foi no período do golpe, e aí você imagina que não está sendo fácil conduzir uma entidade, uma federação nacional, num período onde não existe diálogo, onde não existe um governo que atenda pelo menos a um diálogo que a classe trabalhadora solicite. Então, a gente está lutando para manter o que temos. E aí, o ano passado, foi feito o 12º Congresso, ainda em 2020, quando venceu o meu primeiro mandato. Fizemos a prorrogação, né, porque estava no auge muito grande da Covid e a gente não podia organizar um congresso. Fizemos a prorrogação online e o ano passado o nosso 12º Congresso também foi online, porque não tinha ainda condições, não só condições financeiras, porque isso aí a gente sempre buscou apoios e parcerias que sempre nos apoiou, né, apoiou a luta. Mas a gente não tinha condições por conta da situação da saúde pública, né? Exato. E aí a gente fez online, e aí eu estou fechando quase que o primeiro ano do meu 2º mandato. Bem resumido, né? A senhora está com um copo de água do lado? Nossa, senhora, por quê? Não estou não, mas daqui a pouco eu peço, eu vou pegar, aliás. Eu fico imaginando, Luísa, onde é que você encontra espaço na tua vida para ser avó, para curtir você mesma? Porque é muita coisa. Eu estava lendo aqui, que você, além de estar no 2º mandato como a coordenadora geral da Confederação, você fez parte também da Secretaria da Saúde da Central Única de Trabalhadores aí em Pernambuco, né? E você faz também, agora, não, me corrija se estou errada, parte da direção administrativa do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas aí de Pernambuco. Ô, mulher, de onde você tira toda essa energia? A gente dá um jeito, né? Assim, tem a federação, eu ainda componho a direção da CUT Pernambuco, né? Não tenho mais uma secretaria, até porque no congresso que teve, eu conversei com a direção e disse, eu não tenho condições, não tenho tempo para ficar na direção executiva da CUT, eu não tenho como ficar na secretaria, eu vou ficar só na representação estadual. Ainda estou na CUT, na Contrax, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Comércio e Serviços, e nós estamos nessa confederação pelo ramo de serviço. Então, também estou, né, são 4 representantes da FENATRAD dentro da Contrax, eu sou uma delas, e a gente está assim, a gente se vira nos 30, né? E ainda tem um tempo mesmo. Ontem mesmo ainda deu tempo de fazer as unhas, que estavam um horror. Ainda deu tempo de almoçar com o meu filho caçula, né?
almocei com ele, a esposa e os filhos, e à noite eu jantei com meu filho mais velho, que mora na mesma rua que eu, ele, a esposa e as duas filhas. E a primeira filha, minha primeira neta, já está casada, é assessora de comunicação de uma prefeitura, né, de uma cidade do interior, de Pernambuco. Então, a gente se vira nos 30. Quanta estrada, Luísa! Eu quero, quando eu crescer, eu quero ser como você, posso? Mas você já é, porque você faz. Hoje você está me entrevistando. Quantas pessoas você já entrevistou? Mas eu já te falei. Olha, Luísa, eu já tive a ocasião de entrevistar mulheres maravilhosas, potências, assim, força da natureza. Mas, olha, eu tenho que confessar que eu não só tô com a barriguinha gelada, não, tá? Aquela barriguinha fria. Contigo eu tô até com a mão gelada, no nervosismo. Ela, não, fica tranquila, nós vamos ter uma conversa. Ela me tranquilizou, mas a mão ainda tá gelada, tá, Luísa? Mas você... não. Faz isso para aquecer. Ouvindo ela, o relato delas, vocês, comunidade, me entendem, né? Me entendem porque que eu me coloco nervosa. Não, não é brincadeira, não. Aqui você tem que se preparar, não só no estudar, mas psicologicamente. Nada. Eu vou dizer uma coisa: nenhuma de nós da federação tem trabalhadoras domésticas que têm curso superior. Mas na direção dos sindicatos da federação, ninguém tem curso superior. Todas nós, no máximo, temos o ensino médio. E a gente vai aprendendo com a vida, né? E aí aquela história, o desenvolver da gente é isso. Você é convidada para uma entrevista. As minhas primeiras entrevistas, quando eu dava, eu saía, quando eu terminava, eu estava aqui, ó, com as costas roladas de dor, de tanto nervosismo. Aí eu pensei, eu não sou obrigada a falar com uma linguagem rebuscada, porque a minha escolaridade é até o ensino médio, porque eu não tive o tempo que eu deveria ter estudado, eu não tive a oportunidade de estudar, eu vim estudar já adulta, então, sabe de uma coisa? Eu vou ser eu mesma. O que eu souber falar certinho, eu falo. O que eu não souber, eu falo com a minha linguagem de povão, sabe? Porque é sério, é isso que a gente tem que, entendeu? Encarar. Lição. Eu tenho certeza que você, para dar lição numa universidade, nossa, você tem gabarito para dar e vender. Para dar e vender. Sei não, sei não. Eu tenho minhas dúvidas. Não enche meu bolão todo assim, não. Luísa, olha, eu tinha feito aqui até uma pergunta, mas eu vou entrar aqui diretamente, que no dia 27 de abril, 27 passado, foi o Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas, né? E é um debate sobre uma categoria que segue na luta pelos seus direitos e melhores condições de vida e de trabalho. Me diga uma coisa, quais foram as principais conquistas das trabalhadoras domésticas até o momento de hoje e quais são os desafios? Bem, as principais conquistas, né, foi o FGTS, foi a jornada de trabalho, que ainda hoje não é totalmente respeitada, o abono família, o pagamento do adicional noturno, o pagamento de horas extras, o seguro-desemprego. Só que essa conquista ela é muito recente. Você tem uma ideia? A luta começou na década de 1930. Em 1936, a dona Laudelina de Campos Melo, ela fundou a primeira associação de trabalhadoras domésticas em Santos, né? Baixada Santista, São Paulo. Depois ela mudou para Campinas, onde também fundou uma outra associação de trabalhadoras domésticas, e onde ela viveu até o dia que Deus permitiu. Hoje, a casa que era dela é a sede do sindicato, que ela doou para ser a sede do sindicato. Então, você veja, nós temos 86 anos, né, de luta, 86 anos de luta. A luta das trabalhadoras domésticas, ela é anterior à CLT. E quando a CLT foi criada, né, foi aprovada, entrou em vigor, as domésticas não foram incluídas na CLT. E a gente sabe que isso se deve ao preconceito. Primeiro, porque somos mulheres, a maioria somos mulheres negras,
a maioria analfabetas, a maioria semi-alfabetizada, a minoria, aliás, já é semi-alfabetizada, porém, tem algo ainda mais grave, que é a questão da herança do Brasil escravocrata, da época do Brasil colônia, né? Onde as pessoas negras, né, eram traficadas do continente africano para aqui ser escravizadas pelos senhores de escravos, donos de fazendas, de engenhos, né? Pessoas que não trabalhavam, mas eram riquíssimas, né? Então, foi o suor do povo negro que construiu a riqueza desse país. E a gente construiu e a gente não usufrui. Então, a nossa luta, ela é muito antiga. Tivemos o primeiro direito conquistado num período muito duro para o país, que foi 1972. Eu era adolescente, mas eu lembro que naquela época o presidente militar era o general Emílio Garrastazu Médici. Mesmo assim, conquistamos o primeiro direito, que foi a Lei 5.589, que dizia que a gente tinha o direito à carteira assinada, e só a carteira assinada, recolhimento previdenciário e só. Então, a gente viu que essa luta, ela sempre foi desigual, porque sempre tem pessoas que acreditam que uma trabalhadora doméstica, ela não tem que ter direitos, né? E isso, a gente, mesmo com toda essa luta, a gente teve a Constituição em 1988, a Lenira Maria de Carvalho, que junto com outras companheiras fundou este sindicato, ela foi uma das que foi escolhida entre as companheiras que foram para Brasília, na Constituinte, em 1988, ela foi a pessoa escolhida para ser a porta-voz da categoria. E ela falou uma passagem que eu sempre cito, e ela falou isso para mim, não foi ninguém que me falou, ela falou isso para mim, que, conversando com o deputado Ulisses Guimarães, na época que era o presidente da Câmara Federal, ele falou que tinha uma empregada na casa dele, que já tinha 30 anos, e era como se fosse da família. Então, ela falou: nós não queremos ser da família porque nós temos a nossa. O que nós viemos pedir é que, no momento de votar para garantir algum direito para nossa categoria, o senhor levante o crachá e articule para que a maioria vote a favor. Então, na Constituinte, a gente conseguiu, então, assinatura com salário mínimo, que até então o salário era combinar, conseguimos férias de 20 dias, aviso prévio, 13º salário e a licença maternidade. Aí a luta foi só isso, né? E tem aquele parágrafo 7, que a gente costumava chamar do parágrafo da exclusão, que tinha todos os direitos que estavam na CLT, mas tinha um parágrafo que dizia, que é o 7, que exceto trabalhadores domésticos. Mas ali também a gente conseguiu o direito de se organizar em sindicatos, porque até então não era permitido às trabalhadoras domésticas, os trabalhadores rurais e os funcionários públicos. Pasmem, os funcionários públicos também não podiam se organizar em sindicatos, era só associação. Então, isso, né, foi uma grande conquista, mas a luta não parou ali, porque a gente sempre buscou igualdade. Então, nessa da gente buscar igualdade, a gente continuou a luta. Eu assumo que eu não participei de nada disso, porque eu não conhecia o sindicato, e a maioria das nossas companheiras ainda hoje não sabe que tem um sindicato que defende elas, que defende o direito delas, né? E que tem sindicatos em todos os estados do Brasil, apesar que nem todos são filiados à FENATRAB, mas que existe um sindicato onde existe o apoio para a trabalhadora ir quando é demitida, e se o empregador não cumpriu o direito, ter direito a reclamar através de uma ação judicial. E aí o que acontece? Essa luta continuou, aí no governo FHC, ele foi feita muita articulação para aprovar o recolhimento do FGTS, e ele queria recolher apenas sobre 2% do valor do salário. Então, foi feito vários seminários, né?
E aí a categoria, quando era explicado para elas que poderia ser aprovado só com 2%, a resposta sempre foi unânime. Não queremos dessa forma, que isso é desigual. Então, isso foi informações que eu obtive com Creuza, com Lenira, com Mila, com as mais antigas. E aí ele vai e cria a lei, aprova uma lei, aliás, que deixa o FGTS opcional. Vocês imaginem o desgaste político que foi para os sindicatos. Porque a imprensa, sempre a grosso modo, tem direito. Aí elas chegavam aqui, quando explicava, elas saíam dizendo que o sindicato não sabia de nada, né? Só que a gente estava dando a informação correta, mas muitas companheiras não queriam ouvir. Então, isso foi um desgaste político do sindicato muito grande. Mas aí essa luta não para. Essa luta não para, porque veio, em 2006, o governo Lula aprovou uma lei muito boa, que foi a Lei 11.324. Essa lei garantiu os feriados, porque até então a gente sempre se colocava como da classe trabalhadora, portanto, temos direito aos feriados. Foi aprovado os feriados, as férias de 30 dias, passou de ser 20 para 30 dias, com a remuneração do salário mais um terço. A estabilidade da trabalhadora doméstica gestante, né? Porque o empregador ele pode até demitir, mas ele tem que pagar todo o período, recolher INSS, FGTS e parar todo o período, né? Para até o quinto mês após o parto, que será os 4 meses de licença maternidade, mais um mês, que é o aviso prévio. E também proibiu, imagine você, em 2006, a gente já quase na metade da primeira década do século XXI, até então os patrões podiam descontar alimentação, Que absurdo. moradia e itens de higiene, que significava o quê? O papel higiênico, um sabonete, um desodorante que a trabalhadora usasse. Então, ele podia comprar, mas ele podia descontar. E aí, quando a trabalhadora procurava o sindicato, que o advogado entrava com uma ação pedindo o ressarcimento desses valores, tinha juiz que dizia, isso não está na lei, então o que está feito, está feito. Alguns diziam que era um absurdo, que o empregador tinha que devolver os valores descontados. Outros diziam que, por não estar na lei, o que está feito, está feito. Então, essa lei foi muito boa que proibiu isso, né? E essa luta sempre girando, girando, e aí veio a convenção, veio a PEC, veio a Lei Complementar 150, que completou esses direitos que já vínhamos lutando por ele. Só que a Lei Complementar 150, para nós, ainda não é a lei ideal, ainda não está daquela forma que foi idealizada e que a gente construiu junto com a categoria, né? Eu digo a gente, porque aí eu já participei dessa construção, né? Então eu me incluo. E aí a gente viu que, por exemplo, seguro-desemprego, outras categorias têm direito a 5 parcelas. Nós só temos direito a 3. As outras categorias têm direito ao teto máximo permitido para a aquisição do seguro-desemprego. As trabalhadoras domésticas, mesmo que ela tenha um contrato de 2.000, 2.500, porque tem, são raros, mas tem. Mas quando ela é demitida, ela só tem direito a 3 parcelas no valor de um salário mínimo. De um salário então, isso é desigual. Claro. E aí vem a questão dos atestados, né? Porque do primeiro até o 15º dia, nas empresas, é o empregador que se responsabiliza. E com a gente, até um dia, tem que ser no INSS. Detalhe, as pessoas que trabalham no INSS ou são mal informadas ou são mal intencionadas. E aí, o que é que dizem? Acho que é. Então, o que é que eles dizem? Não, até o 15º dia é com o patrão. Só que o decreto que diz que até um dia é pelo INSS não foi revogado. Então, o patrão vai se manter naquele decreto. Não. Então, isso é desigualdade, né? São coisas que a gente tem uma pauta, né? Que a gente pretende, no futuro, apresentar e pedir revisão, né? Tem mais coisas, mas a gente tem que dar uma... Então, a gente viu que nós, da FENATRAB e dos sindicatos, quando eu digo a gente, é um vício de linguagem aqui de Pernambuco, viu? Mas eu estou me referindo a nós. Não. Então,
Isso. É justo, Luísa, é justo. Eu Pois vi é. que vocês ali a FENATREC é formada por 18 sindicatos, é isso? 18 sindicatos e 2 associações. Em todo o Brasil, Na né? Grande e em Salvador, porque Salvador tem o sindicato e tem a associação, que é tipo um suporte também para o sindicato. Então, no total são 20 entidades, né? Estamos em 13 estados, e essa luta ela é permanente, né? Porque se a gente cruza os braços, né? Já é uma dificuldade muito grande, porque você vê, temos mais de 7 milhões, né? Segundo o censo, temos mais de 7 milhões de trabalhadoras e trabalhadores domésticos. E quantas E delas quantas delas fazem parte do sindicato, Luísa? Se você tem esse número, e para ser melhor, mais total não. Então, nós temos esse número tão alto de pessoas da mesma categoria, mas nós nunca atingimos sequer 40% do total de pessoas com a carteira assinada. Então, tem uma luta muito grande, inclusive que a convenção fala. Muita gente diz, é uma diarista. Mas a diarista é uma trabalhadora doméstica. Ela só não recebe o salário mensal. Ela recebe, quando termina o serviço, ela recebe. Aí, é uma autônoma. Não, não é uma autônoma. O que existe é que a Lei Complementar 150 não seguiu à risca o texto da convenção. Porque se seguisse até um dia, teria que estar formalizado. E aí a gente entende isso também. Só a partir de 3 dias é que é obrigado a assinar a carteira. Mas a gente entende também o seguinte, que se outras profissões, né, outras categorias, têm direito de ter um contrato de um plantão só na semana, por que que conosco não pode? Isso se deve a quê? O que é que impede o empregador registrar aquele dia que ela vai trabalhar na carteira de trabalho e recolher previdência social, né, que é o INSS, e o FGTS sobre o percentual que ele paga a ela. Não impede. O que impede é a burocracia, é a lei que foi feita assim, com algumas, como é que a gente fala, algumas benevolências para o empregador, porque muitos patrões agora, na pandemia, demitiu, e aí chama aquela trabalhadora 2 dias na semana, porque 2 dias, pela lei, não é obrigado a ter vínculo, mas aquela trabalhadora vai trabalhar pela semana toda, porque as tarefas ficam acumuladas. E ela tem que se virar nos 30 para fazer 2 dias. Esse é o problema. Espera ali, pode ficar tranquila. Essa informação, Luísa, que você está dando para nós, eu, na minha ignorância, não saber da lei, como ela foi concebida, sobre as diaristas, é muito interessante. Eu acho que, como eu, muitas também não sabem sobre que uma diarista é uma trabalhadora normal, que deve... Exato. Pela lei deveria ser, né? Pela convenção, aliás, deveria ser. O que nos exclui é a própria lei que regulamenta os nossos direitos. E aí a gente viu que, na regulamentação, ainda houve discriminação. Porque eu vou dar exemplo, 2 profissões, nada contra, respeito muito, mas quem trabalha na área de saúde, se der plantão uma vez por semana numa clínica ou no hospital, aquele contrato é formalizado. Na educação, se o professor ou professora der plantão, der uma aula por semana numa escola, aquele contrato é formalizado. E por que isso não pode acontecer com as trabalhadoras domésticas? Eu não vejo outra forma de falar que não seja exclusão, né? Um processo discriminatório. Continua. E ainda já no século, estamos nesse novo século, século XXI, e ainda encontramos casos horríveis de escravo, de escravidão, não? Eu aqui em Itália, escutando as notícias que chegou aí do Brasil, daquela senhora que foi salvada praticamente, né? É um absurdo isso. Você não acredita. Luísa, olha,
Passou rapidinho, mulher. Eu ainda tenho aqui um monte de perguntas para te fazer. Você vai ter que voltar. Eu não sei como você vai ver na sua agenda. Vamos marcar daqui a 3, 4 meses para você voltar, porque tem muita coisa para saber. E a receita dançou, hein? A receita não vai conseguir. Não dançou, não, senhora. Aquela ali não dançou, não. A gente não esse momento da receita. A gente quer saber qual é a receita especial da Luísa, que a gente chegou àquele momento que a receita é um símbolo de resistência. Eu tenho certeza que você tem uma receita sua que nos vai falar que é o símbolo da resistência das nossas trabalhadoras domésticas. Vai, pode ir! Veja só, a resistência, por exemplo, muitas vezes você cozinha, eu não sei como é que vocês chamam aí, aqui em Pernambuco a gente chama macaxeira, em outros estados do Brasil chama aipim, em outros estados chama mandioca. Aí você cozinhou, né? Tomou café hoje de noite, porque aqui em Pernambuco tem muito isso de você cear, né? Não tem aquela história de você jantar, é ceia. E aí sobrou aquela macaxeira. Você vai fazer o que com aquela macaxeira? Tem várias coisas que você pode fazer. Você pode fazer o bolinho, você pode oferecer ela no dia seguinte no almoço frita, ou você pode fazer um escondidinho, né? Macaxeira. Você vai pegar essa macaxeira, amassar bem, né? Ou se você tiver um multiprocessador, você vai multiprocessar essa macaxeira com um ovo, um pouco de queijo parmesão, né? E aí você vai forrar um pirex com parte dessa massa e depois você já deve ter preparado. Sobrou galinha, aí você desfiou aquela galinha, né? Você desfiou, deu uma temperada com cheiro verde, com cebola, né? E aí você pega, bota aquela camada de galinha e você pega o restante daquela massa que você preparou, você cobre, né? Isso num pirex que possa ir para o forno. Depois você vai bater um ovo, né? Primeiro você bate a clara, quando a clara estiver em neve, você bate a gema, mistura bem, né? Aí você vai cobrir e você vai colocar rodelas de cebola bem fininha em cima, polvilhar com queijo parmesão, você vai botar para gratinar. Ou seja, você fez um almoço, né? Aí você vai fazer só o quê? O arroz, né? Aí vai ter o feijão. Você fez um almoço com as sobras do que você comeu na ceia do dia seguinte. Além de você aproveitar, isso também é resistência. E é um prato rápido que você prepara dentro de... Levando em conta o forno, né, de cada pessoa, porque tem forno que é rápido, tem forno que é mais leve, mais lento. Mas levando em conta o tempo que você vai botar no forno para gratinar, você prepara isso aí no máximo 40 minutos, porque o preparo do prato leva 10 minutos só. O que demora mais é o gratinado no forno. Mas aí, isso é uma resistência, é uma forma de você economizar, de você dar uma repaginada no que sobrou do dia seguinte. Então, olha, que não se coloca, não bota nada no lixo. Luísa, você deve saber que é original de Rondônia. E da minha parte, nós também chamamos de macaxeira. E também tem esse costume de fazer o lanchinho da noite. A gente não tem essa coisa de jantar. Pois é. De jantar. Então, você estava falando, eu estava me lembrando, me fez viajar. E aí o recheio, você pode também variar, né? Não é obrigatório ser apenas galinha. Você pode botar charque, que em alguns lugares chama de carne seca, né? Você vai dessalgar aquela charque, você vai desfiar, vai dar uma temperadazinha com o cheiro verde, que em alguns lugares o coentro é chamado de cheiro verde, e ao invés de você botar a galinha, você pode botar a charque, você pode botar carne moída, você pode botar lasquinhas de carne de sol. Então, é uma forma de você não jogar nada fora. Você aproveitar. Escondidinho. Oi? A receita escondidinho. Eu conheço e faço como escondidinho. É muito poderoso esse escondidinho. Eu gosto. Eu gosto. Luísa, agora a gente chegou aqui nas considerações finais. Nossa Senhora, tanta coisa eu queria falar, mas antes de você deixar a sua mensagem final, eu quero agradecer à comunidade. Não esqueça
de comentar. Eu estou desativando o comentário daqui do lado, mas vocês podem comentar abaixo da descrição desse vídeo, tá bom? Comentar e principalmente de compartilhar, para que a voz dessa senhora linda e maravilhosa, poderosa e uau, possa chegar. Nós, mulheres, somos resistência, somos poderosas, sim. Imagine a dor, adivinhe a cor. Imagine a dor, adivinha a cor. Nós, mulheres, principalmente nós, mulheres negras, nós somos luta, nós somos resistência, né? E uma sobe, né? Como se diz nos movimentos, uma sobe e puxa a outra. Tá puxando, exatamente. E a gente está nesse momento de ninguém soltar a mão de ninguém, porque estamos vivendo um momento muito difícil. É um momento para a gente refletir o que está acontecendo com o nosso país. Quem ficou mais rico, quem ficou numa situação de extrema vulnerabilidade, né? De insegurança alimentar, passando fome, morando nas ruas. Então, as minhas considerações finais é isso. É dizer que a gente tem que fazer uma reflexão. O que país nós queremos para viver? Exato. Como podemos cuidar dos nossos filhos para que eles, no futuro, possam preservar o país, o meio ambiente e a vida. Então, vamos fazer essa reflexão, né? Temos uma força muito grande, todas as pessoas têm uma força muito grande, que é o nosso título de eleitor. Vamos fazer uma reflexão, vamos ter consciência de que nós podemos, sim, e temos a responsabilidade de fazer voltar a esperança da gente poder crescer. Não vou nominar nenhum candidato, mas eu acho que a gente não pode continuar do jeito que está, de jeito nenhum. A gente tem que mudar, a gente tem que resistir, refletir e fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Muito obrigada. Obrigada a você, Luísa. Te deixo, olha, um beijo enorme de coração. Você foi. E aí, a mão já está quentinha? Eu quero continuar aqui contigo. O que a gente vai fazer? Pois é, marcar outra oportunidade. E aí já elaborar outras perguntas. Exato. Não, porque eu ainda tenho aqui, ainda tinha 2 ou 3 perguntas para fazer, mas a gente vai deixar para a próxima. A comunidade agradece novamente a presença de todos. Se cuidem, tenham um bom final de semana. Luísa, ó, um beijo enorme, um cheiro. Obrigada de coração pela sua disponibilidade. Ó. A gente se vê. Tchau, tchau. Beijos. Beijo.